Muitas pessoas desconhecem que o diabo, que Satanás, que seus anjos, os demônios, possam se transformar em anjos de luz. E ele se transformando em anjo de luz, ele pode muito bem enganar as pessoas. Porque as pessoas não sabem discernir se é um anjo de Deus ou não. Essas pessoas que às vezes veem anjo aí muito frequentemente, provavelmente estão vendo um demônio transfigurado em anjo de luz. E eles não sabem, porque esses demônios transfigurados em anjo de luz, eles vão mentir para a pessoa. Olha, eu sou de Deus, né? Às vezes aqui no meu canal, aqui, algumas pessoas dizem, não, eu tenho certeza que era Jesus falando comigo. Eu tenho certeza que era um anjo de Deus, né? Porque aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, olha o que diz a palavra de Deus, em versículo 14. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vocês entenderam isso aqui? E quando um anjo verdadeiramente ele aparece em todo o seu esplendor, ele causa, como eu disse, um grande temor e tremor nas pessoas. Diferentemente de um falso anjo. Até um falso anjo pode aparecer, né, com toda aquela luz e a pessoa achar que é de Deus. Vocês lembram de Saul? Saul que invocou o espírito dos mortos e apareceu um demônio lá dizendo que era Samuel? E assim são essas pessoas. Se você for questionar elas, você não viu foi o anjo de Deus, foi um anjo falso. E essas pessoas, será que houve uma mudança de vida radical? Elas ficaram impactadas até agora. Porque nas Escrituras, quando nós vemos o verdadeiro anjo ou o próprio Senhor aparecendo para as pessoas, há uma mudança radical. E essas pessoas que nós conversamos no dia a dia, ela continua com aquelas mesma vidinha de sempre, né? Volta e meia, volta a ver anjo de novo. Né? Mas, no livro de Hebreus, capítulo 1, olha o que diz a palavra de Deus quando Deus quer falar conosco. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Quem que é o Filho? O Filho é o Verbo que se fez carne, o Verbo que se transformou, né? Se transformou na palavra de Deus, se encarnou e deixou aqui escrito para nós. Mas as pessoas preferem, eles dão muito mais ênfase, muito mais valor para as coisas sobrenaturais. É aí que mora o perigo. Como é que você vai saber se era um anjo verdadeiro de Deus ou um demônio? Porque o demônio ele pode vir falando que ele é de Deus. Eu sou um anjo, eu sou Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo. Não pode? Por isso que ele deixou a palavra. Nesses últimos dias, ele fala através da palavra. Deus fala comigo, o Senhor Jesus fala comigo através da sua palavra. Está aqui, ó, acabei de ler aqui. Não resta dúvida. Mas essas pessoas que têm continuamente contato com anjos, né? E elas afirmam de pé junto, não, é de Deus, é de Deus. Mas nós percebemos que essas pessoas, quando falam que é de Deus, elas têm uma rebeldia contra a verdadeira palavra de Deus. Quando a gente vem falar aqui, elas ficam nervosas, elas ficam chateadas. Não, você está chamando de mentirosa. Elas nem sabem discernir se era um anjo de Deus ou um demônio transformado em anjo de luz. Então, meus amigos, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Para mim, se aparecer um anjo aqui transfigurado de luz, eu vou ficar com os 2 pés atrás, porque eu vou lembrar desse texto. Mesmo que ele venha mentindo. O que aconteceu com Saul. É Samuel, Saul falou, né? Não esperou nem o Espírito falar quem que era. Aí o Espírito aproveitou que Samuel estava perturbado, que Saul estava perturbado, falou, eu sou Samuel mesmo. E aí aquele Espírito falou algumas mentiras e algumas verdades. E para essas pessoas
segundo elas que aparece, fala o que para elas, né? Então, meus amigos, a única maneira é a palavra de Deus. Porque senão nós vamos ser enganados. Se nós abrirmos brechas para seres, né, espirituais, nós aceitarmos o que eles vêm falando, devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Deus fala comigo todos os dias. De manhã e à noite. Ele fala comigo. Mas através da palavra dele. Porque a palavra dele que é confiável. Eu acabei de ler aqui em Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o próprio diabo, Satanás, se transfigura em anjo de luz. E como é que você vai saber se ele é de Deus ou não? Né? Como é que nós vamos saber? Se ele vem mentir, não, eu sou de Deus, eu sou um anjo de Deus, sim. É aquela luz brilhando, causando sensações em nós. Como é que nós vamos saber? Eu prefiro ficar com a palavra, o verbo que se fez carne, como está aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E você? Você gosta de ser enganado? Você prefere isso? Espero que você abra o teu olho, porque senão você vai ter uma grande decepção. Naquele último dia, aquele anjo que você achava que era um anjo, era o próprio demônio, transfigurado em anjo de luz. E levou você à perdição, levou você ao engano. Se o próprio Jesus apareceu para você, nunca não teve nenhuma coisa para te corrigir, você pode ficar com um pé atrás, que não era o verdadeiro Jesus. Se um anjo de Deus apareceu, não apontou nada para você melhorar da tua vida, pode ficar com o pé atrás, que não é de Deus. Porque toda vez que a palavra confronta nós, ela sempre vai fazer uma limpeza em alguma área da nossa vida. Ela sempre vai nos exortar para nós nos tornarmos santos e participantes da natureza divina. Se você for uma pessoa de Deus, você vai entender o que nós estamos falando. Mas se você não for de Deus, vai acontecer com muitas pessoas que ouvem as nossas reflexões, mas não conseguem entender. Estão longe de entender, não entendem nada. Por quê? Porque você não pertence a Deus. Você foi enganado pelo Satanás, que se transfigurou em anjo de luz. Que Deus possa ter misericórdia de nós, em nome de Jesus.